Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada a gente falou bastante de alguns conceitos básicos que vocês já viram lá na física e que são extremamente importantes na nossa disciplina, tá bom? Hoje a gente vai falar de algum conceito que vocês também já viram, a gente vai revisar e vai inserir conceitos novos a respeito da lei de Ohm e da lei de Kirchhoff, tá bom? Então sempre que a gente falar aí de lei de Ohm, ela permite determinar grandezas físicas como tensão, corrente, resistência elétrica. Para quê? Para a gente saber como que o nosso circuito funciona, tá? Então as leis de Ohm, elas vão nos ajudar justamente a calcular aquilo que a gente precisa para dimensionar um sistema elétrico, tá bom? No entanto, sempre que a gente for trabalhar com as leis de Ohm, elas só vão ser aplicadas em resistências que a gente vai chamar de ômicas, ou seja, corpos cujas resistências têm módulos constantes. Ou seja, elas não variam com o tempo, não variam com temperatura, o que não é o que de fato acontece. Mas isso facilita muito para simplificar os sistemas com os quais a gente vai trabalhar, tá bom? Então, as leis de Kirchhoff, elas entram depois, né? Justamente para conseguir auxiliar a gente em uma situação um pouco mais complexa dos sistemas elétricos aí, tá? Então, as leis de Kirchhoff, pessoal, elas são conhecidas como as leis das malhas e leis dos nós, que são divididas em duas leis diferentes, tá? São leis principalmente de conservação de carga elétrica e conservação de energia nas malhas. A gente vai passar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? E essas leis, elas são justamente utilizadas aí para analisar circuitos elétricos mais complexos que não podem ser simplificados como a gente estava trabalhando aí na lei de Ohm, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho das leis de Ohm de início, depois entra em Kirchhoff aí de uma maneira um pouco mais profunda, tá? Trabalhando aí primeiro com as leis de Ohm, a primeira lei de Ohm, ela determina aí que a diferença de potencial, lembra, a diferença de potencial dada em volt, diferença de sinal, entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica. Isso quer dizer o quê? Olha ali pela equação, pessoal, que a minha tensão ela é igual à minha resistência vezes a minha corrente, tá? Lembrando que a tensão pode ser V ou pode ser U, em alguns lugares vocês vão ver como U e a gente vai trabalhar como U depois, tá? Ela é dada em volts, a minha resistência é dada em ohms e a minha corrente é dada em amperes, tá bom? Então a gente tem a primeira relação dada pela lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que é a tensão é igual à resistência elétrica vezes a corrente, tá? Então a gente olha aí na imagem, nós temos uma diferença de potencial, tá? Consequentemente, nós temos uma tensão aplicada no meu sistema, a gente tem uma corrente I seguindo um caminho do menos para o mais, no caso a gente está no sentido inverso aí, lembra que era do mais para o menos, no sentido convencional, e a gente tem uma resistência ali pela qual a minha corrente vai ter que passar, tá? Então essa é a primeira lei de Ohm, define essa relação entre tensão, corrente e resistência, tá? Ainda, pessoal, quando a gente pensa aí na primeira lei de Ohm, a gente tem que pensar o seguinte, né? Todo sistema vai ter um elemento resistível que dificulta a passagem dessa corrente, tá bom? E aí, consequentemente, né, a diferença de potencial, né, decorrente justamente do consumo dessa energia de elétrons, devido a essa resistência, tá bom? Ela é o que a gente chama de efeito Joule. E a gente tem que considerar isso por quê? Porque toda vez que eu estou passando por uma resistência, eu estou perdendo tensão. Então, consequentemente, eu tenho que verificar se o meu sistema está equilibrado, tá? E esse é o que a gente chama aí de efeito Joule, tá? Ainda acerca da primeira lei de Ohm, né, quando a gente trabalha com a corrente conduzida por uma resistência elétrica, parte dessa energia, consequentemente, é dissipada nessa resistência, tá? Então, a corrente elétrica é capaz de medir esse fluxo de carga pelos corpos, e ela, consequentemente, quanto maior a minha resistência, menor vai ser a minha corrente, justamente para a gente conseguir manter a tensão elétrica, tá? Então, a gente vai conseguir verificar isso em alguns sistemas, por exemplo, em paralelo e em série, que a gente vai ver mais para frente também, tá bom? Tratando-se aí da segunda lei de Ohm, a gente vai definir que toda resistência elétrica é característica de um corpo, ou seja, ela é uma propriedade de um certo corpo, percorrido por essa corrente elétrica, obviamente. Ou seja, cada material ele possui um valor de resistência elétrica diferenciado que varia de acordo com algumas características, como geometria, comprimento e área transversal, além de um parâmetro muito característico de cada material, que é o valor de resistividade.
tá bom? Então, quando a gente fala aí da segunda lei de Ohm, a gente está falando do fator de resistividade do meu material, que gera essa minha resistência elétrica dada em ohms, tá bom? Então, ali eu tenho que a minha resistência elétrica é a minha resistividade, meu ρ, vezes o comprimento dessa minha resistência dividido pela área transversal, tá? E aí a gente consegue trabalhar com a resistência elétrica aí variando de acordo com esses parâmetros do resistor que a gente estiver trabalhando, tá? Isso varia de acordo com o material que a gente for trabalhar, de acordo com o comprimento, de acordo com a área, mas principalmente de acordo com o tipo de condutor, de acordo com o tipo de material composto aí desse meu resistor. Então, essa é a principal característica que a gente tem. Então, pensando aí nos resistores ôhmicos de maneira geral, tá? Que, né, nos quais se aplica a lei de Ohm, as duas leis de Ohm, aliás, né, a gente sempre vai ter um fator proporcional entre a tensão, o U, tá vendo o Uzinho aparecendo lá? Entre a tensão e a corrente, tá bom? Então, a gente sempre vai conseguir trabalhar com as leis de Ohm quando eu tiver essa proporcionalidade. A partir do momento que eu não tenho essa proporcionalidade, aí eu tenho que verificar outros métodos para analisar os meus circuitos, tá certo? Então, quando a gente tem aquela proporcionalidade entre U, né, que é a tensão, e I, que é a minha corrente, tá bom? A minha resistência elétrica ela é dada pela tangente daquele ângulo θ, que é aquela proporcionalidade, tá? Se a gente lembrar que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então é U dividido por I, tá? Então eu consigo relacionar a minha resistência com a minha tensão e a minha corrente, tá bom? A mesma coisa que a gente falou lá atrás, que a tensão é a resistência vezes a corrente, tá? Não mudou nada aqui, tá certo? E aí a gente tem aí essa relação em que a minha resistência é igual à minha tensão dividido pela minha corrente elétrica. Lembrando que a resistência é dada em ohms, a tensão é dada em volts e a corrente é sempre dada em amperes. Tá bom, pessoal? Então a gente tem aí a segunda lei definindo esses parâmetros, tá certo? Então, por meio dessa segunda lei de Ohm, a gente consegue determinar a potência elétrica, tá bom? Que é aquela potência que é dissipada de fato pelo resistor, tá? E essa potência a gente consegue verificar aí pelo efeito Joule, justamente calculando se essa potência é dissipada durante a passagem da corrente por esse resistor, tá bom? Então a gente consegue verificar quanto que de energia que é perdida no momento em que eu tenho uma dificuldade da corrente de passar por um resistor, no caso, tá certo? Pensando aí agora em outros tipos de situação, né, a gente também tem a forma de calcular essas potências de outras formas, tá? Então a potência ela pode ser dada ali, por exemplo, por energia dividido por variação de tempo, por um intervalo de tempo. A potência, de fato, como o potencial elétrico, a tensão de vezes a corrente, tá? Ou a potência elétrica, lembra que a potência é sempre watts, dado pela resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a potência elétrica dada pela tensão ao quadrado dividido pela corrente. Então tem diversas correlações que a gente consegue trabalhar para definir a potência aí de um sistema, de um circuito, tá bom? Então a gente consegue trabalhar dessa forma também. Pensando num sistema um pouco mais complexo, são os sistemas reais que a gente vai trabalhar, nós temos as leis de Kirchhoff, tá? Que são utilizadas para determinar as intensidades das correntes em circuitos elétricos que não podem ser simplificados. Quando a gente está trabalhando lá com lei de Ohm, tem um circuito que tem uma tensão, uma corrente, um resistor. Então, consequentemente, eu tenho 3 variáveis, eu consigo descobrir os valores delas aí, se eu tiver pelo menos 2. Tá? Aqui na lei de Kirchhoff eu vou ter o quê? Eu vou ter mais do que um sistema, mais do que um circuito, então, consequentemente, eu vou ter que trabalhar com eles de modo que eu consiga simplificá-los, né, por meio de algumas equações e, consequentemente, descobrir os meus valores que eu preciso descobrir, como corrente, tensão e potência, tá bom? Elas são compostas também por 2 leis, tá? Criado pelo físico alemão Gustav Kirchhoff, tá bom? A primeira lei, ela chama-se lei dos nós, então ela se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide, tá? Então eu tenho divisão de corrente elétrica para 2 circuitos diferentes. E a segunda lei é a chamada lei das malhas, tá? Então a gente vai considerar sistemas fechados ou malhas e analisar o equilíbrio dentro de cada malha, tá bom? Então imagina aí que a gente tem um sisteminha, tá? Os pontos de encontros ali é o que eu chamo de nó,
por exemplo, ali na letra B e na letra E eu tenho um nó, ou seja, a minha corrente ela se divide ali. E eu tenho uma malha composta pelos pontos A, B, E, F e B, C, D, E, tá? E aí, consequentemente, eu consigo, por meio das leis de Kirchhoff, resolver esse sistema e descobrir quanto que vale as tensões, quanto que vale as resistências de cada resistor, tá? Quanto que vale a corrente. Pessoal, só um detalhe, tá? Esses tremidinhos, esses zigue-zagues que o pessoal às vezes chama, é o que a gente chama de resistor, que é o que oferece resistência à passagem de corrente, tá bom? É aquilo que dificulta a passagem de corrente, tá certo? Então, quando a gente pensa na primeira lei de Kirchhoff, ou a lei dos nós, nós temos o seguinte, tá? A soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Parece um pouco óbvio. Então, na verdade, assim, aquilo que está passando, aquilo que está entrando no nó, consequentemente tem que sair, porque não vai ficar energia naquele nó. Então, consequentemente, eu tenho uma conservação da carga elétrica. Então, tá vendo esse primeiro sisteminha aí, ó? Isso quer dizer o seguinte, tá vendo que está entrando a corrente 1 e entrando a corrente 2, está saindo a corrente 3 e a corrente 4. Isso quer dizer o quê? Que naquele nó, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Portanto, I1 mais I2 é igual a I3 mais I4, tá? Ah, professora, e se eu tivesse mais correntes entrando? Não tem problema. Se eu tivesse, por exemplo, I1, I2, I3 entrando e I4 e I5 saindo. Então, eu teria que I1 mais I2 mais I3 é igual a I4 mais I5, tá bom? Então, isso depende muito da gente analisar o circuito como um todo, tá certo? Então, a gente tem, ó, o número de vezes que devemos aplicar a lei dos nós, existe uma regrinha aí, é igual ao número de nós do circuito menos 1. Então, por exemplo, se nós tivermos aí um circuito com 4 nós, a gente vai ter que aplicar essa lei dos nós 3 vezes, ou seja, 4 vezes menos 1. Tá? Eu tenho 3 vezes para aplicar essa lei dos nós, para a gente conseguir descobrir essas cargas aí, tá bom? Pensando aí na segunda lei, tá? Que é a segunda lei de Kirchhoff ou a lei das malhas, ela é uma consequência dessa conservação de energia e ela indica que quando percorremos uma malha em um determinado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial das tensões deve ser igual a zero, tá? Então a gente sempre vai ter que levar em consideração de início qual é o sentido que eu estou escolhendo para ser positivo. Ah, é sentido horário. Beleza. Então, todo sentido horário vai ser positivo. Não, sentido horário para mim é negativo. Ah, então todo sistema horário para mim vai ser negativo, tá? Então, o que a gente faz, consequentemente? A gente analisa o sistema aí como um todo e verificando essas diferenças de potencial, tá bom? Aí, nesse caso, como a gente adota um sentido aí, pessoal, a tensão ela pode ser positiva ou negativa de acordo com esse sentido escolhido, tá bom? E, consequentemente, se eu escolho esse sentido, eu tenho que também arbitrar aí esse sentido aí para a corrente, levando em consideração os parâmetros necessários, tá? Então, por exemplo, considerando que o valor de dp de um resistor é dado, né, consequentemente a tensão é a resistência vezes a corrente, se eu considerar isso como sendo positivo, tá? E se o sentido da corrente for o mesmo sentido do percurso, tá? E em comparação, se eu tiver a corrente no sentido contrário do percurso que eu estou adotando, então eu tenho que considerar esse valor como negativo, tá bom? Eu vou passar muitos exercícios para vocês, pessoal. Nas aulas a gente talvez não consiga fazer tudo, né? Justamente pelo tempo que nós temos. Mas vocês terão diversas listas de exercício que eu vou jogar no Canvas para vocês, justamente para vocês treinarem. Eu não estou falando treinar exercícios complexos, pessoal. Estou falando treinar exercícios mais simplificados, tá bom? Então imagina aí a malha que nós temos, tá? Os sentidos das correntes, ó, o sentido que eu estou percorrendo. Se a corrente, vamos analisar já o exercício mais fácil, se a corrente está no mesmo sentido que eu arbitrei, portanto é positivo. Se a corrente estiver no sentido contrário ao que eu arbitrei, então é negativo, tá bom? Então a gente chegaria em algo aí aproximadamente dessa forma, tá bom? Se está no mesmo sentido, positivo. Se está em sentido contrário, negativo.
Certo, pessoal? Então peguem as bibliografias, consultem o material, tem bastante exercício aí justamente para treinar esses tipos de conteúdos, esses tipos de conceitos, tá? São conceitos que precisam ser feitos na prática, precisa ser repetitivo para conseguir justamente pegar o jeito de fazer os exercícios, tá certo? Próxima aula a gente chega com novos conceitos aí, pessoal. Até mais, hein? Tchau, tchau!